Você vai ouvir agora uma exposição bíblica aqui da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Nossa oração é que você seja ricamente abençoado por esse ministério de comunicação da nossa igreja. Ouça com atenção. Hoje vai nos trazer a mensagem da palavra o reverendo Leandro Lima. O reverendo Leandro, ele não gosta de admitir isso não, mas ele foi seminarista quando eu era pastor. Isso fala da minha velhice, mas mostra que ele é mais novo que eu. E fez aqui o nosso, muito mais. Fez aqui o nosso seminário, depois estudou conosco lá no Andrew Jumper, fez outros cursos, pastoreou o Brasil afora e hoje é professor conosco ali no Andrew Jumper. É uma alegria tê-lo como colega na ministração do Evangelho, no ensino. E rogo a bênção do Senhor sobre você, Leandro. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder participar desse 5º aniversário da igreja. A gente está acostumado a pregar em igrejas centenárias, fazer aniversário. 5 anos não é muito comum de ter, né? Aniversário. Graças a Deus por ver. Geralmente quando está com 5 anos a igreja está tão pequenininha que não dá nem para fazer o aniversário. Mas aqui já temos uma igreja bem formada, né? Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Creio que está sendo projetado também. Você pode acompanhar ou no telão ou com a sua Bíblia. Um salmo que é dedicado ao mestre de canto, o Salmo de Davi, que diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aí, queridos, sem dúvida um dos mais belos salmos da palavra de Deus. Eu ouso dizer, um dos mais belos textos da humanidade em todos os tempos, né? Literariamente falando e especialmente da perspectiva teológica. Mas tem coisas difíceis nesse salmo. Coisas muito difíceis até mesmo de compreender, de entender. E eu vou começar de trás para frente a análise do Salmo, começando justamente da parte mais complicada, para ver se então nós podemos entender essa parte à luz do que está mais claro, mais fácil, ou aparentemente, pelo menos no texto. Vê que o verso 24 diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dois caminhos, portanto. Um caminho mau e um caminho vivo, né? Um caminho da vida eterna. Essa palavra mal aqui não é a palavra mais comum que aparece na língua hebraica para ruim, mal. É um sentido de bem amplo que dá uma ideia de dor, doloroso, algo que causa dor. Muitas vezes essa palavra, inclusive, ela é tão rica que ela está associada à idolatria. Pode ser, às vezes ela significa ídolo mesmo. Por que será que ele usou esse termo aqui? Vê se há em mim algum caminho mau. Mas mal nesse sentido de doloroso, nesse sentido talvez com uma conotação de idolatria, inclusive. E pede então, por outro lado, que o Senhor o guie, o conduza literalmente, né? Pelo caminho eterno. Aí aquela palavra olam, né? Que eu gosto tanto porque escrevi um livro chamado Crônicas de Olam. Eternidade, o caminho da vida eterna, o caminho eterno. Mas antes disso, ele fez uma declaração das mais difíceis de entender, aí a partir do verso 19, quando ele usa a expressão tomara, ó Deus. Esse termo tomara, né, que não está na língua original, mas ele usa como se fosse assim, Deus, uma terminação na própria palavra Deus, um apelo, uma súplica do coração, ó Deus. É uma coisa muito intensa aqui, uma palavra muito rara, inclusive, em todo o texto do Antigo Testamento. Raramente usa-se, o texto hebraico usa essa expressão, ó Deus, com essa intensidade aqui, um anseio, um desejo profundo do coração. Ó Deus, tomara acabasse de uma vez com todos os perversos. Aqui está aquela parte imprecatória do Salmo. Tem salmo ainda mais imprecatório do que esse. Mas esse aqui também é forte, porque coloca o próprio salmista dentro desse desejo. Uma coisa é dizer, faça isso, ó Deus, quem dera o Senhor fizesse isso. Por favor, Deus, faça justiça e acabe logo com esses ímpios, e acabe logo com esses perversos deste mundo. Mas aqui ele se coloca nessa situação também e diz, apartai-vos de mim, homens de sangue. É mais ou menos o que a gente sente, né, nesses dias de carnaval. Saiam de perto de mim, seus trios elétricos. Por favor, para longe de mim, seus como é que fala? Blocos. Né? E aqui em São Paulo vocês tiveram, parece que mais de 300, né? Ainda bem que eu não estava aqui nesse período. Parece que vai ter hoje também, né? A ideia é estar dirigindo, que se aparte de mim esse tipo de coisa, para não precisar nem sequer passar perto. Ele está dizendo aqui que eles, esses homens de sangue que ele quer se apartar, se rebelam, a palavra insidiosamente, quer dizer, deliberadamente. Não é uma coisa feita por acaso, não é uma coisa feita de forma aleatória, é uma coisa planejada. Ou seja, ele está falando de pessoas que se rebelam e estão conscientes dessa rebelião e se portam dessa maneira de uma forma clara e decisiva. Eles se rebelam insidiosamente, deliberadamente contra ti, e como teus inimigos, eles se colocam como teus inimigos, essas pessoas que ele está dizendo que gostaria que Deus acabasse de uma vez com elas. Eles se rebelam e falam malícia, são maliciosos, eles distorcem as coisas em relação a Deus, eles ofendem a Deus. E por isso ele diz,
Eu aborreço essa gente. É uma pergunta que ele fala: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Pode crer, ele diz, pode crer. Verso 22, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Como entender um sentimento assim tão forte com relação a pessoas, né? Quando nós vemos à luz do Novo Testamento aparentemente uma postura diferente. Só para comparar, queria que você abrisse o que está registrado em Mateus capítulo 5, por favor. Leia rapidamente comigo, Mateus capítulo 5, verso 37 e verso 38. Ouvistes que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Continuando, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Verso 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aí o verso 43 diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Parece realmente haver uma contradição entre essas duas passagens, né? Numa, Davi está exclamando o seu desejo profundo de que os inimigos sejam destruídos. Acaba logo com eles, ó Deus. E numa outra, Cristo está dizendo, não odeie o seu inimigo. Numa, Davi diz, eu os odeio, com ódio consumado. Na outra, Cristo diz, não odeie o seu inimigo, ame-o, faça o bem para ele. Será que então o Deus do Antigo Testamento era aquilo que Marcião, né, aquele herege do tempo dos pais da igreja, dizia, um demiurgo, né, um Deus mau, um Deus que enganou as pessoas, e que somente o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, o Deus de amor, o Deus que ensinou o amor verdadeiro? Na verdade, não há discrepância entre estas passagens, porque elas nos posicionam em situações diferentes na vida. Observe que Davi não está falando de pessoas que o ofendem, mas de pessoas que ofendem a Deus. E Jesus está falando de pessoas que nos ofendem, os nossos inimigos. Ele está dizendo, nós não devemos odiar os nossos inimigos, aqueles que nos batem, aqueles que exigem que andemos 1 milha, aqueles que nos tiram alguma coisa. Porque se nós odiarmos nesse sentido, se nós detestarmos essas pessoas, em última instância, nós estamos apenas exaltando o nosso próprio ego, a nossa egolatria. Estamos nos colocando como Deus, como o padrão. E, portanto, exigimos que os outros nos respeitem e nos tratem como nós merecemos. E então queremos dar a paga, queremos retribuir na mesma moeda. A Bíblia, no Novo Testamento, em lugar algum, diz que nós devemos tratar dessa maneira quem odeia a Deus. Mas devemos tratar quem nos odeia. Não há autorização do Novo Testamento para odiarmos os nossos inimigos. Mas não há proibição
no Novo Testamento para odiarmos os que odeiam a Deus. Evidentemente que uma coisa é ódio da perspectiva de Deus e outra da nossa. Todo sentimento de ódio da nossa parte sempre vai ser mesclado com amor próprio, com orgulho. Por isso ele é algo que se deve ter muitíssimo cuidado. Porque frequentemente nós podemos correr o risco de achar que estamos saindo em defesa de Deus, quando na verdade estamos saindo em defesa de nós mesmos, do nosso grupo, do nosso status quo. Quando vemos pessoas mesmo ofendendo a Deus, quantas vezes nós saímos para defender, mas não estamos defendendo Deus. Estamos defendendo nossa visão de Deus. Estamos defendendo nossa interpretação de quem Deus é. O mesmo Jesus que disse, ame o seu inimigo, não hesitou em pegar um chicote e entrar no templo e expulsar de lá com força que muitos hoje, no auge do humanismo, considerariam demasiada. Usou força, usou ira para expulsar daquele lugar os vendilhões. O mesmo que disse, ande 2 milhas. O mesmo que disse, dá também a túnica e a outra face. Mas quando é, meus queridos, então, que nós podemos sair desse modo em defesa de Deus? Quando é, então, que nós podemos, de fato, demonstrar esse tipo de sentimento que Davi aqui demonstra? Então, eu quero que nós voltemos ao Salmo 139, e a minha resposta é simples, apesar de que conseguir isso é muito difícil. Esse salmo nos ensina que quando Deus inundar de tal maneira a nossa vida, de tal maneira Deus for a realidade máxima da nossa existência, não haverá risco, não haverá tanto risco pelo menos. E eu faço essa ressalva porque o próprio Davi parece fazer uma ressalva no finalzinho, e eu volto a ela quando chegar o momento, mas não haverá tanto risco dessa nossa indignação se tornar idolatria ou egolatria. Somente quando Deus, de fato, for a realidade tão presente, tão máxima em nossas vidas. E aí voltemos ao início do Salmo, porque ele nos explica o que significa, né, Deus ser essa realidade total, máxima, única, dominante, absoluta em nossas vidas. Há 3 divisões aqui nesses versos que vão até o verso 18, mostrando 3 aspectos daquilo que a gente chama de os atributos de soberania de Deus. Deus tem muitos atributos, mas alguns são reconhecidos como sendo atributos de soberania, ligados diretamente ao seu poder. Por causa deles, Deus faz o que faz. Por causa deles, Deus age dessa maneira. Por causa deles, Ele mantém o controle sobre todas as coisas. Deus tem um atributo essencial que a Escritura descreve, que é santidade. Ela, de certa maneira, a santidade é o atributo central de Deus, o maior de todos, porque ela é a roda, né, que põe tudo mais em movimento. Ela é um eixo que faz com que todos os outros atributos funcionem, trabalhem, exerçam suas funções. Mas aqui não é o ponto de Davi exaltar a santidade de Deus, aqui ele está exaltando mesmo os seus 3 atributos de soberania. E qual é o primeiro desses atributos de soberania? Mas observe que a descrição dele não é uma coisa abstrata. Ele não vai fazer uma teologia para tentar dissecar Deus. Não é colocar Deus no microscópio e vamos tentar ver aqui o que Deus é, o que Deus faz. Não, isso está aplicado à minha vida. Esse é o ponto. É isso diretamente impactando, influenciando a minha situação pessoal. Então, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aqui é relacionamento, são os atributos soberanos de Deus aplicados diretamente no nosso relacionamento com Ele. E aqui, obviamente, o atributo é conhecimento. É conhecimento. É o quanto Deus sabe, é o quanto Deus conhece. Aquilo que os teólogos chamam de onisciência, né? A onisciência de Deus. Tudo, né? Ciência, sabe. Então, sabe tudo, conhece tudo. Os teólogos dizem que o conhecimento de Deus não é um conhecimento mediado. O que seria um conhecimento mediado? É o nosso. A gente pode conhecer várias coisas, mas sempre através de instrumentos. Nós dependemos de instrumentos para conhecer as coisas. Por isso que existe ciência no sentido humano. Ciência sempre é experimental. Usa-se instrumentos para se chegar a algum conhecimento. Às vezes o conhecimento nosso é pelo que o outro disse, né? Aí às vezes também isso distorce um pouco, vira telefone sem fio. Deus não precisa de instrumentos. Ele tem um conhecimento imediato, sem meios, sem instrumentos mediatoriais. Ele simplesmente sabe. Isso é onisciência. É saber tudo sem precisar de pesquisa. Mas ainda assim o texto diz que ele pesquisa, que ele sonda. E aí são muitos termos, muitas palavras, mostrando Deus em ação, numa ação de inquiridor. Porque uma coisa confortadora para nós é pensar, Deus conhece o outro. Portanto, Ele sabe dos seus pecados e vai puni-los na hora certa. Deus conhece o lá fora. Isso nos conforta. Mas quando o texto diz, me conhece. Quando o texto diz, me sondas. Sabes quando eu... Sabes quando a palavra que eu ia falar, eu não falei ainda, ele já sabe qual é a palavra que vai sair. Isso não é nada confortador. Isso é aterrorizante, por um aspecto. Porque não podemos ocultar o nosso interior de Deus. Não podemos ocultar as reais intenções do nosso coração. O que de fato está por trás das nossas ações. Porque Ele sabe pesar estas coisas. Quantas palavras, observe, sondas, conheces, sabes, penetras, esquadrinhas. Quantas palavras para uma mesma ideia. Mostrando a onisciência de Deus no relacionamento direto conosco. É como se Davi estivesse dizendo, eu não consigo esconder nada dele, porque a minha vida está totalmente inundada por ele. Ele inunda o meu interior. Ele inunda a minha mente. Ele inunda o meu coração. Então não há a mínima possibilidade de eu conseguir ocultar dele qualquer coisa. Eu tenho dito isso até aqui. Quando é que nós vamos poder mostrar indignação de fato perante as coisas que nos desagradam no mundo sem pecarmos? E evidentemente que a primeira resposta é somente quando nós quisermos defender a glória de Deus. Obviamente, porque se for apenas uma defesa pessoal, ela será tão pecaminosa quanto a ação do injusto, quanto a ação do inimigo. Mas eu tenho olhado para esse salmo e dito, mas vamos entender um pouquinho mais isso, porque às vezes eu estou defendendo a glória de Deus, é só um jargão, quando no fundo estamos querendo defender nosso status quo, queremos defender nossa posição pessoal. Então, a solução para isso está em ser inundado pela presença, ou aqui, em primeiro lugar, pela ciência de Deus. Entender o quanto a ciência de Deus está em ação em nossas vidas e nos maravilharmos disso.
Aparentemente, a partir do verso 5, ele já começa a descrever o próximo dos atributos de soberania de Deus, embora a declaração de espanto estará ainda um verso à frente, né? Por isso que às vezes se pensa que aqui está falando também da onisciência. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Parece mesmo uma ideia de transição, mostrando aqui, por um lado, ainda essa noção de que Deus conhece sua onisciência, mas agora enfatizando mais do que isso a sua presença. A sua presença. Então aquilo que os teólogos chamam de onipresença. Que significa que Deus está presente em todos os lugares. Não é? Então quer dizer que aqui mesmo, nesse exato momento, Deus está presente. É claro, é óbvio, mas como é a palavra? O que nós temos aqui? Um pedaço de Deus? Que parte de Deus está nesse auditório? O que será? Um dedo? Alguns fios de cabelo? Que parte de Deus está presente aqui? Bom, se uma parte de Deus estivesse presente aqui, a gente cresce dessa maneira, nós seríamos o quê? Panteístas, né? Seríamos panteístas, que pensam que Deus é tão grande que Ele está em todo o universo, mas porque o universo é Deus. Não é isso que a Escritura ensina por onipresença. Significa dizer que Deus está presente em todos os lugares com o seu ser completo, com o seu ser total, com o seu ser inteiro. Então a ideia é, Ele está no macro, mas Ele está no micro também. Se fosse possível ir à unidade menor de todas as coisas, que um dia disseram que era o átomo, hoje já não é mais, né? Agora tem alguma coisa menor ainda lá nas profundezas. Se fosse possível identificar a coisa menor, a menor das partículas da existência, nós teríamos que dizer, nessa menor das partículas da existência, Deus está presente todinho, completo, com todo o seu ser. Assim como Ele está presente no universo inteiro. E o universo inteiro fica pequeno perante Ele. Então, tão grande, mas ao mesmo tempo pode estar na mais ínfima das partículas. Isso significa dizer que Deus está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. E aqui, aplicado à vida, aplicado ao relacionamento, ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Como é que você ilustra isso com as suas mãos aí? Você tem duas mãos. Como é que você pega alguma coisa e com as suas duas mãos você vai cercar à frente, atrás e em cima? Eu acho que é mais ou menos fazer isso aqui, né? Uma casinha para cobrir. Porque a ideia é, me cercas na frente, atrás, na retaguarda e sobre mim. Então tem que juntar as mãos para cobrir. É uma expressão, né, muito bela, mostrando esse cuidado de Deus sobre nós. De tal maneira Ele nos guarda. Isso é maravilhoso, não é? Por um lado. Mas também, por outro lado, é extremamente desconfortante se nós pensarmos, né, que não podemos mais uma vez fugir dele, escapar dele. Não tem porta de saída entre essas mãos, não tem saída de emergência. Cansei, não quero mais essa história e vou-me embora daqui. Não tem saída de emergência desse total, essa total presença de Deus que nos limita por um lado, mas por outro lado nos guarda, nos protege do mundo, nos protege das trevas, nos protege de nós mesmos. Por isso ele diz, esse é um conhecimento maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado, não o posso atingir. Que bom quando as pessoas reconhecem
sua limitação e param diante daquilo que é inexplicável. Que ruim quando a teologia não para. E quer ir até o fim em todas as respostas. E quer solucionar todos os enigmas. Que ruim essa teologia. Essa teologia é maligna, ofensiva. Ela não respeita a Deus. Ela realmente quer fazer de Deus o seu tubo de ensaio. Ela realmente quer dissecar a Deus e colocá-lo dentro da sua metodologia. Péssima teologia. Que bom quando a teologia vai até onde Deus revela e para exatamente ali. Nem um passo adiante. É grandioso demais, ele diz. É elevado demais. Eu não posso atingir, eu não posso compreender essa presença do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, eu não consigo fugir. Eu não consigo encontrar porta de saída. Não tem saída de emergência. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí começa a jornada apocalíptica aqui do Salmo 139, né? Eu não podia não falar de Apocalipse, né? Mas é um fato, porque as jornadas apocalípticas são dessa maneira mesmo. Se eu subo aos céus, né? Numa tacada só, como João, que foi elevado até os céus. Claro, lá estás, óbvio. Onde mais Deus estaria, a não ser no céu? Então aqui, esperado, subir ao céu e encontrar a Deus. Claro, isso é óbvio. Mas a sequência não é nada óbvia. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, aquela palavrinha assustadora do Antigo Testamento, do hebraico, né? Sheol. Às vezes traduzido como inferno mesmo. Apesar de ter um significado aqui mais de sepultura. Abismo, profundeza, reino dos mortos. Onde estão os mortos? No sentido de conotação de morte. Não está falando aqui de estado intermediário, onde estão as almas. Isso é um assunto desenvolvido no Novo Testamento. Mas aqui a ideia é profundezas. E profundezas ruins, terríveis. Você fala, se eu descer lá eu vou achar o diabo, né? Se eu subo até o mais alto dos céus, eu encontro Deus. E se eu descer ao mais fundo dos infernos, lá eu encontro o diabo. Esse é o dualismo da religião, né? Do cristianismo moderno, e antigo também. Esse dualismo entre Deus e o diabo. Deus está no céu, o diabo está no inferno. Deus governa o céu. E quem é o chefe do inferno? O diabo. Então nós ficamos muito confortáveis com essa teologia dualista. Nos conforta isso, porque ela é simples. Ela é simplista. Furada, mas simplista. Aquieta mentes apressadas. Aquieta mentes interessadas demais em coisas secundárias. Resolve o problema dessas mentes. Mas aqui o salmista diz, se eu vou ao mais alto dos céus, Deus está lá. Se eu descer ao mais fundo dos infernos, Deus está lá. Se tomo as asas da alvorada, e asas aqui não é pegar uma asa delta e sair voando, é uma expressão de borda, né? A ideia é, se eu pudesse ir lá na borda da alvorada, lá no mais distante, a ideia é uma ideia bem fenomenológica, bem visível, de quem está olhando e vendo aquela distância imensurável. Se eu pudesse ir lá nas bordas, onde a alvorada começa a surgir. Ou se eu pegasse e fosse lá na borda do oceano,
Agora também a ideia é se me detenho, que a ideia é faço uma casinha, faço uma tenda lá nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, eu não escapo, não tem saída de emergência no sentido vertical, né? Se eu subir, ou se eu descer. Não tem saída de emergência, e também não tem no plano horizontal, né? Se eu for até onde mais longe for possível aqui, pensando no horizonte, pensando na aurora, pensando na linha do mar, não escapo de Deus. Eu não escapo dessas mãos sobre mim, à frente, atrás e em cima. Então, essa é a presença de Deus em nossas vidas. Davi está dizendo, essa é a onipresença de Deus. E aí o próximo contraste aqui está com a ideia de luz e escuridão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Se eu pudesse entrar no mais breu, mais breu que possa existir, Davi fala. É de se esperar que Deus não estivesse lá, porque Ele é luz. E nele não habita treva alguma, né? Tiago diz. Porém, mesmo sem ser habitado por trevas, e aí é trevas morais, entenda-se, né? Trevas de pecado, de mal não há em Deus. Mas Davi diz, mesmo na pior das escuridões, lá Deus estaria. Porque para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não coloque aqui substitutos, não coloque o bem e o mal são a mesma coisa, não é isso. Aqui não são sinônimos. Para Deus o bem é absoluto. O mal é relativo. E esse é o motivo pelo qual ele pode ser extirpado da criação de Deus. Se fosse absoluto, nós viveríamos um maniqueísmo eterno. Deus retira, sim, mas Ele está presente onde existe luz e está presente onde existe trevas. A ideia, portanto, é, eu não tenho como me esconder, a escuridão não me esconde. Eu não tenho como me esconder de Deus. Não há fuga para cima, não há fuga para baixo, não há fuga para a esquerda, não há fuga para a direita, não há fuga na escuridão. Ele está presente em todos os lugares. E é por isso, né, que Davi pode dizer, eu os odeio com ódio consumado, sem pecar com isso. Apesar de sempre correr o risco, ainda assim. Faço a ressalva mais uma vez, porque parece-me que ele fala algo disso no final desse salmo. Em seguida vem o terceiro dos atributos de Deus, de soberania. Eu já falei da sua onisciência, da sua onipresença, e agora vem o terceiro dos grandes atributos de soberania de Deus. Qual é? O quê? Onipotência. Onipotente. Porque ele vai falar agora das obras de Deus, do que Deus faz de fato. Mas, mais uma vez, o assunto dele aqui não é abstrato. Não é tratar em tese do que Deus sabe, em tese do que Deus, onde Deus está presente, ou em tese do que Deus faz. É relacional, é o que Ele sabe de mim. É a presença dele na minha vida, é o que Ele faz comigo. Por isso ele diz, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Ele não poderia ser mais feliz, né, na escolha, porque ele está dizendo aqui, não é o que eu sou agora apenas que Deus está fazendo. A minha história com Deus não é agora, não é esse momento. Não é porque ano passado eu vim, né, aceitar a Jesus e então as coisas começaram a fazer sentido na minha vida apenas. Pode fazer para mim. Agora eu consigo ler. Agora eu vejo a realidade. De fato,
A fé cristã, para isso, ela é excepcional. Como já dizia C.S. Lewis. Eu creio no cristianismo como eu creio no sol. Não porque através dele eu entendo o sol, mas porque através do sol eu vejo as outras coisas. Através do sol eu entendo a outra realidade. Isso é cosmovisão, né? Ou seja, a fé cristã é a luz que ilumina a ciência, que ilumina a tecnologia, que ilumina o mundo atual, que nos faz entender até mesmo o carnaval. Nos faz entender o carnaval. Porque antes que você pense que eu estou querendo justificar ódio contra os blocos, apesar de eu não gostar deles, entenda que não é isso que o Salmo aqui está nos ensinando. E lembre-se que essas pessoas que saem festejando alucinadamente atrás dos trios elétricos estão demonstrando um anseio igual ao nosso. Igual ao nosso. Um desejo por algo que nós também temos. Mas hoje o cristianismo nos ajuda a entender qual é e por quê. Eles não sabem isso ainda. Hoje nós entendemos que essa sede é de Deus. Hoje entendemos que essa sede é da vida eterna, do caminho eterno. Eles não sabem isso. Por isso torram a vida deles, como talvez você já fez no passado. Torram a vida deles atrás de alguma coisa. Isso se chama desespero. Isso é desespero puro. Manifestado em bebedeiras, em drogas, em sexo e todo tipo de degenerações que nós vemos. Ou não devíamos ver, né? Não dá para ligar a televisão nessa época. Através da fé cristã, nós temos luz para entender a realidade que nos cerca. E entendemos que a nossa história com Deus não começou ontem, não começou semana passada. Mas como Davi diz, tem um tecelão aqui nessa história. Tem alguém aqui que trabalhou com as mãos. E não fez uma coisa em linha de montagem, tudo igualzinho, só japonês, né? Perdão, se tiver algum, eles pensam igualzinho de nós. Não, aqui nós temos um tecelão. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância. Aquela coisinha, né? Aquela coisinha insignificante que um dia você viu lá no ultrassom, né? As pessoas inventaram o ultrassom no século XX, né? Mas Deus já tem isso há muito tempo atrás. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Porque o Senhor estava ali com as mãos no barro, produzindo um ser. Isso não é aleatório, isso não é ao acaso. É Deus em ação, é Deus produzindo a minha vida. A onipotência de Deus está aqui no fato de Ele, em sua plena e total soberania, ter decidido fazer alguém como eu, como você, como Davi. E Davi reconhece algo mais aqui. Algo mais, e até óbvio, apesar de que tão assustador para algumas pessoas, né? Tão assustador. Mas o que seria mais óbvio? Como que alguém que fez alguém dessa maneira, com as mãos, tecendo, entretecendo, como é que alguém poderia fazer alguém dizer: faz o que você quiser. A partir de agora, você tem livre-arbítrio. Segue a sua vida. E se precisar de mim, chama. Tá? Tô aí. Conta comigo se precisar. Não.
alguém que fez alguém dessa maneira, fez bem feito. E fez, não deixou margem para perder alguma coisa. O texto diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, para ficar bem redundante, já que mas pode ser que foi só, né, o todo. Então, você vai viver 70 anos. Você vai viver 70 anos. Não. Cada um deles, em detalhes. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado. E por sorte, né, para nós reformados, está na parte da onipotência. Se fosse só na parte da onisciência, alguém poderia dizer: que Deus sabe. Deus prevê o futuro, Deus conhece o futuro. É verdade. Claro que Ele sabe, é claro que Ele conhece. Mas um Deus soberano não diz: vou abrir mão de um dos meus atributos para ficar só com um deles. Então eu só vou usar a minha onisciência com você, mas a minha onipotência não posso usar. Não, Ele diz, Ele escreveu e determinou. Não foi só uma questão de prever. Escreveu e determinou cada um deles antes que qualquer um deles houvesse. Isso é a onipotência de Deus na prática. É o direito dele sobre as nossas vidas, que leva Davi a dizer o quê? Eu não aceito isso, Deus, não é possível. Não dá, não posso crer num Deus assim. Não consigo aceitar essa realidade. Tem um monte de gente usando essas palavras quando ouve isto. Davi fala no verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. A tônica é a mesma, ele sempre faz essas paradinhas, né? E dá essas admiradas aí a Deus, né? Ele está narrando a história da onipresença, da onisciência, da onipotência, dá uma paradinha e fala: gente, o que é isso? O que é isso? Como é que pode ser tão grande? Como é que pode ser tão imenso? E reconhecendo sempre sua limitação. Sua limitação. Não consigo contar tudo isso, tá? É número demais. É grão de areia demais para eu contar. Então, limitando-se. Isso é uma teologia muito saudável, aquela que se limita diante da grandeza de Deus. Mas é então que vem esse suspiro do verso 19, que eu mencionei no início aqui da exposição, esse suspiro: ó Deus, já que o Senhor é tudo isso, já que é tão ciente, já que é tão presente, já que é tão potente, por que não acaba de uma vez com toda essa gente perversa, com todos esses ímpios que te odeiam, que se levantam contra ti, que falam mal de ti? Eu aborreço essa gente. Para mim são inimigos de fato, ele diz. E observe, não está ferindo o padrão do NT do Novo Testamento, como eu disse, porque ele não está falando são meus inimigos, me ofendem, falam contra mim, mas sempre a ideia é contra Deus. Portanto, meus irmãos, eu resumo dizendo: a indignação só é justa, só é aceitável quando ela é livre de nós mesmos. Quando ela não é um ato de nos defendermos dos ataques que sofremos, das perdas que enfrentamos, mas quando ela é realmente uma defesa da glória de Deus. E ela só é uma defesa da glória de Deus quando a gente entende a grandeza de Deus desta maneira, quando estamos tão inundados da sua ciência, da sua presença e da sua potência, que então não sobra espaço para o nosso ego aparecer. Mas mesmo assim, ainda assim, com toda essa explicação, Davi ora a Deus no verso 23, sonda-me, ó Deus.
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma idolatria, algum caminho idolátrico, que só vai me levar à dor, ao sofrimento. Vê se não tem um resquício aí, nessa minha indignação aqui agora, que eu acabei de falar. Se não tem um resquício aí de mim mesmo, do amor a mim mesmo, ou de alguma idolatria que possa se manifestar, e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa ainda assim é uma indignação cuidadosa, uma indignação temerosa. Não é a indignação de quem quer fazer justiça com as próprias mãos. É uma indignação de quem quer ver a glória de Deus manifesta. Porque esse Deus inundou demasiadamente a vida dessa pessoa. Por seu conhecimento, por sua presença, por seu poder. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a trilharmos esse caminho eterno, a sermos guiados por Ele nesse caminho eterno, evitando o caminho da dor. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela Palavra de Deus.